Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Eu sei que eu demorei aí pra voltar a fazer vídeo. Aconteceram várias coisas na minha vida, mas espero voltar e ficar com vocês aqui agora de vez. Quem se inscreveu aí, eu vi que muita gente se inscreveu no meu canal durante esse período. Eu agradeço muito, passamos dos 100 inscritos. Eu tô muito feliz com cada um de vocês que estão aqui. Eu tô muito agradecida. Quem tá aqui assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, comentem, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, com as amigas de vocês que vocês sabem que gostam de leitura, que sabem que gostam de livros, porque me ajuda muito. Isso não vai custar nada a vocês, mas vocês vão estar me ajudando muito e eu sou muito agradecida a cada um de vocês por já estarem aqui. Ficarei mais agradecida ainda se vocês compartilharem, curtirem, comentarem, porque isso me ajuda muito. O vídeo de hoje, eu demorei para fazer ele. Antes de eu ler esse livro, eu já estava pensando em fazer esse vídeo, porque é um livro da Colleen Hoover, que é uma autora muito famosa, é muito aclamada, muita gente ama ela, tanto internacionalmente quanto no Brasil. E eu, particularmente, gosto muito dos livros da Colleen Hoover. Eu conheço a Colleen Hoover, eu acho que desde 2012, que foi onde eu li o primeiro livro dela, e desde então eu já li acho que quase todos os livros dela. Então sempre que ela lança, ainda mais agora que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, eu sempre leio. E não foi diferente com esse último livro que ela lançou, que o nome do livro em inglês é chamado Layla e em português é o Laila, né? Eu vou falar Laila porque, como eu tô fazendo um vídeo em português, as pessoas que lerem, as pessoas que virem a ler, elas vão ler em português, então a gente lê em português o nome do livro, Layla. Esse livro foi lançado pela Colleen Hoover no meio de dezembro do ano passado, e como eu disse, assim que ela lançou, eu fui ler. Antes de ler, eu vi ali mais ou menos sobre o que era o livro e eu fiquei bem curiosa, porque ele é um livro de romance paranormal. E eu nunca tinha lido um livro de romance paranormal na vida, e também a Colleen Hoover, ela nunca tinha escrito um livro de romance paranormal. Então eu já estava meio assim antes de começar a leitura, que eu pensei, bom, ou esse livro vai ser muito bom, assim, ela tá saindo da zona de conforto, eu tô saindo da minha zona de conforto, então ou ele vai me surpreender muito, ou vai me decepcionar muito. Esses foram os meus pensamentos antes de ler o livro. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu vou contar pra vocês um pouquinho aí da introdução do livro, das primeiras páginas, vou tentar não dar spoiler e no fim eu vou deixar os meus sentimentos. Talvez para eu conseguir me expressar de verdade sobre os meus sentimentos que eu tive com relação a esse livro, eu preciso dar alguns spoilers, mas eu vou avisar antes de dar spoiler para quem não quiser não continuar aqui no vídeo. Se você leu esse livro, gente, por favor, deixa a opinião de vocês aqui embaixo para mim, que eu quero muito conversar com quem já leu esse livro para ver qual é a opinião de vocês. Mas quando vocês forem escrever, se tiver spoiler, escreve assim em cima, com spoiler, e depois dá a sua opinião embaixo, porque assim, as pessoas que não leram e forem ler os comentários, elas vão pular aqueles comentários que tem lá escrito com spoiler, tá? Mas vamos conversar aqui nos comentários sobre esse livro, porque eu preciso comentar com vocês. A história, gente, já começa meio estranha, assim, meio creepy. Porque quando começa, o Leeds, que é o personagem masculino principal, ele tá conversando com um detetive, enquanto a namorada dele, a Layla, ela tá presa, né, amarrada num quarto na parte superior da casa em que eles estão. Então você já fica meio assim, o que está acontecendo aqui, né? E aí o Leeds está ali dando essa entrevista para esse detetive e ele começa a contar a história dele e da Layla. E aí ele conta que ele estava tocando numa banda, numa pequena banda assim, e ele estava tocando no casamento da irmã da Layla, ele estava lá entediado tocando e tal, e ele vê uma menina no casamento dançando toda desengonçada, assim, nada a ver com o ritmo da música, ela lá dançando na vibe dela e tudo mais. E aquela garota naquele casamento chamou a atenção dele. E aí ele chegou nela assim, foi conversar, e os dois tiveram já ali de cara uma conexão e tal. E aí eles foram e começaram ali um namorinho, sabe? Começaram a namorar.
namorar, se relacionar e tal. Só que o que acontece? O Leeds, ele teve um relacionamento meio complicado antes e tal, problemático. E o que ele fez? Ele pegou e cometeu o erro de postar nas redes sociais dele uma foto dele com a Layla. E aí, a ex-namorada dele começou a stalkear os dois, descobriu onde eles estavam, e aí ela foi nesse lugar onde eles estavam e ela acabou atacando a Layla. E aí a Layla ficou assim no hospital, se recuperando por alguns meses, e depois que ela saiu do hospital, a Layla que o Leeds tinha conhecido, ela estava completamente diferente, não era mais a mesma pessoa. Ela não tinha mais aquele brilho, o jeito dela, sabe, divertido, a conexão deles não existia mais. E aí, como uma última esperança de salvar o relacionamento deles, o Leeds, ele pega e vai com a Layla pro local onde eles se conheceram, que foi também o local do casamento da irmã da Layla. O dono do local estava vendendo o lugar e eles tinham um local só para eles, mas isso era só o que eles estavam pensando que eles tinham, mas não era. Acontece que o Leeds conhece a Willow, que era uma pessoa que estava lá nesse local, nessa casa junto com eles. E quando ele conhece a Willow, as coisas começam a mudar. E aí, por causa da Willow, a personalidade e as ações da Layla ficam piores ainda do que eram antes. E o Leeds, ele começa a ficar entre uma pessoa e outra, porque por um lado ele sente e ele quer ajudar a Layla, proteger a Layla, e por outro lado ele quer ajudar a Willow a descobrir o que aconteceu com ela. E aí acontece que quanto mais o tempo passa e o Leeds fica nessa entre uma e outra, mas ele tá sempre ali tentando ajudar a Willow a descobrir o que aconteceu com ela, ele tá cada vez mais se conectando com a Willow, o que aparenta pra gente que a Willow, ela vai ajudar a melhorar de vez o relacionamento entre o Leeds e a Layla, ou ela vai ajudar assim a acabar de vez. Nesse livro a gente também encontra um pouquinho assim de como a autora coloca como amores podem existir assim tão rapidamente, conexões podem ser feitas tão rapidamente entre duas pessoas, e também o quanto esse amor e essa conexão ele pode se acabar dependendo do que aconteça ali com aquelas pessoas. Além da Layla, da Willow e do Leeds, a gente não tem muitos outros personagens nessa história, tá? É basicamente tudo em volta ali, gira em volta desses três. Mas a gente também encontra a irmã e o cunhado da Layla, eles também participam aí um pouquinho dessa história, mas eles acabam nem tendo, assim, um papel tão relevante, não. Mas eu acho que são, assim, os dois personagens secundários ali que mais aparecem. Essa é, assim, bem o início, bem básico, a sinopse do livro que a gente encontra aí bem no início do livro, porque eu realmente não quero dar spoiler pra vocês. O livro ele é todo escrito e a gente só vai ver o ponto de vista do Leeds, que é o personagem masculino da história. Eu confesso pra vocês que no início eu fiquei assim com um pouco de medo mesmo da história. Enquanto eu tava lendo, eu comecei a sentir medo assim do que tava acontecendo, principalmente ali nos 30% ali da história, eu tava bem assim com medo. Depois foi melhorando, eu não fiquei tanto. Mas o mistério foi o que me fez terminar esse livro. Porque chegou uma hora que eu não tava aguentando mais ler o livro, eu tava achando um saco, mas eu queria muito descobrir o que tinha acontecido, como que a autora ia desenrolar essa história, o que ela ia fazer ali. Então eu continuei lendo ele até o final, mas não foi porque eu gostei, foi só por curiosidade mesmo. E eu achei que mesmo quando terminou o livro, ficaram algumas pontas soltas assim, que eu não compreendi muito, não se ligou muito pra mim, tá? Mas a gente descobre no fim o que aconteceu, como eles vão resolver isso. A gente tem um fechamento da história, mas pra mim ainda ficou meio assim, que tá acontecendo aqui? Eu terminei assim, desse jeito, tá, gente? Eu fiquei bem, assim, frustrada e meio...
É sério isso? Essa foi a minha reação. Eu comentei esse livro com uma outra amiga minha que estava lendo junto comigo ao mesmo tempo, e nós duas ficamos assim, cara, é sério que tá acontecendo nesse livro? Porque a gente ficou muito decepcionada, assim, com a história toda, tá? Ainda tava em 50% da história e eu já tava assim, não, cara, tipo, não tô acreditando nisso. Mas eu não sabia ainda o que era a revelação, o plot que ia acontecer. E eu tava criando ali várias teorias, mas eu ainda não sabia o que ia vir a acontecer, mas já tava me enchendo o saco. Se vocês não quiserem spoiler, eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês podem voltar para esse minuto aqui do livro, que lá não vai ter spoiler mais, mas eu vou falar as minhas considerações finais do livro, tá? A partir de agora eu vou começar a falar um pouquinho de sentimentos que eu tive durante o livro, algumas coisas que acontecem ali e que eu não gosto, e vai acabar tendo alguns spoilers aqui a partir desse momento. Quem quiser ouvir com alguns spoilers, continua aqui comigo, que eu vou falar um pouquinho de como eu me senti, coisas que eu pensei durante esse livro e coisas assim que me irritaram muito, porque teve muita coisa que me irritou aí nesse livro. Então, o que eu preciso dizer pra vocês primeiramente é que a Willow, que eu falei pra vocês lá, ela é um fantasma. A Layla e o Leeds, eles chegam na casa e começam a acontecer algumas coisas assim, meio estranhas, meio sobrenaturais e tal. E aí o Leeds começa a tentar descobrir o que está acontecendo. Por fim, ele descobre que a Willow é um fantasma que tá lá naquela casa. E aí ele vai e ele começa a conversar com a Willow e tentar entender ali o que está acontecendo com ela, quem é ela. Mas antes disso, dele descobrir que é um fantasma, nessas partes que acontecem umas coisas meio sobrenaturais, dá um pouquinho de medo, assim, das coisas que acontecem. Outra coisa que me irritou muito, assim, durante esse livro, são várias coisas que o Leeds, ele faz com a Layla durante esse livro. Ele me irritou muito, assim, diversas vezes, em que ele trata ela mal, em que ele prefere a Willow, ele escolhe a Willow, a namorada dele, que é a Layla, entendeu? Que sofreu um trauma por causa dele, que ficou doente por causa dele, que ficou no hospital meses por causa dele. Ele começa simplesmente a cagar pra menina, a tipo assim, ignorar a menina por causa da fantasma lá que ele descobriu e que ele tá se apaixonando ali pela fantasma, entendeu? Você te vê que claramente ele tá se apaixonando pela fantasma e por ele estar se apaixonando pela fantasma, ele tá cagando pra namorada dele, entendeu? Agora você não me serve mais, eu quero essa pessoa aqui e é isso. E aí, pra piorar o jeito como ele tratava a Layla, chega uma parte do livro que o Leeds, ele começa a usar a Layla pra fazer a vontade dele da Willow. O que vai acontecer? Como a Willow, ela é um fantasma, ele começa a usar o corpo da Layla, porque a Willow, ela conseguia entrar no corpo da Layla. Então, quando ele queria conversar com a Layla, passar um tempo com a Layla, ele permitia que a Willow invadisse o corpo da Layla para que ele pudesse estar ali com a Willow, que era a pessoa, o fantasma, né, sei lá, era o ser que ele estava apaixonado. Então, o que acontecia? De dia, a Layla estava super cansada. Por quê? Porque quando ela ia dormir, a Willow incorporava nela e passava a noite inteira assistindo filme, conversando, fazendo as coisas ali com o Leeds como se eles fossem um casal, sabe? E aí, a menina não descansava, entendeu? Então, quando ela acordava no outro dia, ela estava morta de cansada, porque o fantasma incorporou no corpo dela e ficou usando o corpo dela o dia inteiro. E eu achei isso de um absurdo, de uma falta de respeito. Porque, cara, o cara não pensou, assim, na privacidade da pessoa. É o corpo dela. Você não tem o direito de usar o corpo da outra pessoa de forma alguma, sem que aquela pessoa te dê autorização. E eu achei, assim, muito absurdo. Eu fiquei muito porque em várias partes ali, pra mim,
que pareceu é que o cara tinha zero responsabilidade emocional, tipo zero, as coisas que ele fazia, as mentiras que ele contava. Eu fiquei muito revoltada. É um personagem principal que deveria, eu acho que ser o herói, mas pra mim eu não consegui ver ele assim. Eu não gostei desse personagem, ele me irritou muito. Eu até escrevi ali nas minhas anotações, tipo assim, um monte de carinha de raiva e tipo, que cara mentiroso e falso, sabe? Então eu fiquei muito revoltada. Eu não vou contar pra vocês o plot, o final da história, o que acontece, porque eu acho que é demais, eu acho que é a graça do livro, é o final, é o que acontece ali no final. Então esse spoiler eu não vou dar pra vocês, mas o final, assim, não é surpreendente. Eu esperava muito mais do final, porque tanta coisa aconteceu, eu falei, talvez o plot final que explique tudo isso vai me fazer repensar todo o livro, mas não, tipo assim, o que aconteceu, acho que só fechou o caixão, entendeu? Deu pensar assim, putz, que livro ruim, porque eu achei o livro muito ruim. Bom, e as minhas considerações finais são: eu não gostei desse livro, eu achei ele entediante, eu não gostei do personagem principal, que deveria ser um herói, pra mim não foi, eu não gostei do plot, eu não gostei da história, eu não gostei. Gente, eu amo a Colleen Hoover, eu amo todos os livros dela que eu li até hoje, não teve nenhum que eu não tenha gostado, mas o Lila foi o livro dela que pra mim não deu, não gostei, não combinou comigo. Se alguém me perguntar se eu recomendo esse livro, eu vou falar não, não perca seu tempo, não leia, porque não vale a pena. Tem outros livros muito melhores pra você ler, não leia esse. Mas se você estiver curioso, nunca leu um romance paranormal, quer ver o que ela fez aí com essa história, vai lá, leia, boa sorte. Mas eu, Amanda, eu não recomendo, gente. Esse livro da Colleen Hoover pra mim foi um fracasso. É isso, gente. Essa foi a resenha de hoje sobre o livro Lila, da Colleen Hoover. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou, se você concorda ou não concorda comigo. Lembrando que se eu for escrever algum spoiler, escreva em cima, assim, bem grande, com spoiler, para as outras pessoas não pegarem spoiler ali se elas não quiserem, tá bom? Obrigada por assistirem mais esse livro, obrigada por estarem aqui. Se puderem se inscrever, eu agradeço demais. A vocês que estão aqui, se são inscritos, eu agradeço muito, muito, muito. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.